Oi, tchutchucos e tchutchucas da Fábio, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Depois de um longo tempo, e até por ter sido um longo tempo, já vou te pedindo uma ajuda. Já vai dando gostei, já vai fazendo um comentário, ativa o sininho, manda esse vídeo, porque eu fiquei muito tempo sem aparecer por aqui, e por causa desse muito tempo, o YouTube provavelmente não vai me entregar para todos os inscritos do canal, não vai fazer com que esse vídeo chegue a muitas pessoas, então eu preciso da sua ajuda para que isso aconteça. Nossa, é bom estar de volta. É bom estar de volta. Eu comentei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue aí que lá eu apareço com mais frequência. Mas eu prometi que quando eu estivesse bem, eu viria aqui para falar desse assunto, e eu senti que hoje era o momento, simplesmente senti e orei a Deus para que Ele me desse sabedoria, né, para falar disso, que é um assunto ainda tão tabu para muita gente. Eu vou falar de depressão. E eu quero dizer que esse vídeo não vai ser sozinho, ele vai ser uma série que eu quero fazer sobre saúde mental e sobre inteligência espiritual, tá? Esse é o primeiro, vou contar um pouco da minha experiência, vou falar um pouco de dados, mas a gente vai continuar esse papo nas próximas semanas, porque eu acho que é fundamental, né? Desmistificar, entender, porque muita gente sofre calada e sofre sozinha. Eu não posso te impedir de sofrer, mas eu posso fazer com que esses vídeos não te deixem a sensação de estar sofrendo de maneira solitária, tá? A gente tá junto, a gente vive numa situação de mundo em que é isso, as pessoas sofrem. Pois é, eu tenho depressão. Esquisitíssimo falar isso. Deixa eu começar explicando o que é depressão, tá, gente? Depressão não é tristeza apenas, não é aquele momento em que você tá na bad porque aconteceu uma coisa ruim e, enfim, fica uma semana mal e supera. Isso não é depressão, tá? Nós podemos passar por momentos depressivos, mas isso não significa que você tenha depressão. A depressão é caracterizada por um quadro de sintomas, você precisa dar check nesses sintomas, e quem atesta esse quadro geralmente é o psiquiatra, tá? Então, muitas das coisas que eu vou falar pra vocês aqui foram coisas que eu ouvi do meu médico, da minha terapeuta, e por isso, baseado hoje na minha experiência, no que eu aprendi nesses meses todos, quase um ano aí, é que eu venho falar pra vocês. Então, a depressão, ela pode se manifestar de formas muito diferentes, por exemplo. Eu não sabia, mas a depressão pode se manifestar naquela sobrecarga que a gente procura, sabe? Aquela ansiedade de fazer tudo, de não parar, de não conseguir ter tempo com você mesmo. Isso também pode ser um sinoma de depressão. Não é só a apatia, a anemonia, né? Que é essa falta de vontade de tudo na vida. E a depressão, ela é caracterizada por essa sintomatologia prolongada, ou seja, por mais de 4 semanas. Por muito tempo, sobretudo no meio cristão, as doenças mentais, elas foram negligenciadas, porque tudo era resumido a uma questão de fé ou falta de fé. O que, além de ser uma tremenda ignorância, é também uma falta de conhecimento do que a palavra de Deus diz sobre isso, e mais, gente, de uma falta de empatia que chega a ser demoníaca. As pessoas que têm depressão não precisam ouvir: ai, mas a sua vida é tão bonita, por que você tem depressão? Do mesmo jeito que as pessoas com asma não precisam ouvir: nossa, mas tem tanto ar, como assim você tem falta de ar? E as pessoas têm uma certa vergonha de falar do assunto, né? Eu acho que quando eu postei aquele post no Instagram em que eu falei do meu problema, veio uma enxurrada, assim, de comentários e de mensagens no direct falando justamente sobre a vergonha de assumir ou de reconhecer o problema. Bom, se eu fosse uma paciente cardíaca, eu diria: eu tenho uma doença cardíaca. Se eu, tivesse um problema nos rins, eu ia dizer: olha, eu sou uma doente renal. Mas eu tenho uma doença na mente, então eu sou o quê? Eu tenho uma doença mental. E dar nome às coisas, né, não ter vergonha disso, é muito fundamental para que você procure ajuda rápido, para que exista um tratamento. E tratamento, eu acho que foi uma das coisas assim que mais me deixou feliz, logo que eu comecei a ver algum sentido nas coisas, é saber que depressão tem cura. Você não precisa conviver com o problema pelo resto da sua vida. Tem cura, existe tratamento. Hoje a depressão no Brasil é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. A depressão não escolhe classe social ou status universitário. Não importa a cor da sua pele, nem o tanto de dinheiro que você tem no banco. A
depressão é uma doença da mente que tira o seu desejo de viver. Ela pode acontecer por um grande trauma, um divórcio, uma separação, uma perda, uma morte, alguma coisa que foi muito impactante na sua vida. Mas a sua vida pode ser ótima e ainda assim você ter depressão. Quase 50% dos componentes da depressão são genéticos, ou seja, se você tem familiares, diretos ou indiretos, com depressão, você já tem uma chance aumentada de ter o problema, mas ela pode nunca se manifestar na sua vida, se o seu ambiente, se os fatores ambientais forem bons, mas o seu estilo de vida pode ser, o gatilho para a depressão. Outra coisa que eu não sabia é que a depressão pode passar sozinha, assim, com 2 anos mais ou menos. O problema é o estrago que ela faz nesses 2 anos em que você não trata. Sono adequado, medicação, terapia e exercício físico formam os tripés dessa mesinha de sustentação para combater a depressão. Bom, eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi que eu descobri o meu problema, o que eu fui fazendo em seguida. Eu acho que a primeira vez que eu me toquei assim do assunto foi depois que eu fiz uma bateria de exames, porque eu tava muito desanimada, muito sem vontade de nada, chorando muito, e eu achava que era só a privação do sono. Pra quem não sabe, eu tenho 3 filhos e gêmeas, e eu fiquei quase 2 anos sem dormir direito por causa das meninas pequenas. E sim, a privação de sono é um componente importante para a depressão. Mas aí eu fiz exames e tal, e a médica na ocasião me deu um chance, sabe? Me deixou com a pulguinha atrás da orelha. No entanto, eu só fui atentar mesmo pro problema depois que eu li um livro, esse aqui, de uma aluna minha, a doutora Fernanda, falando sobre depressão. Eu tenho um curso, para quem não sabe, que se chama Como Escrever um Livro em 30 Dias, e ela escreveu esse livro falando sobre como é o cérebro das pessoas com depressão. Doutora Fernanda, Fernandinha, linda, você foi o meu alarme. Quando você tem muito conhecimento, é difícil você ignorar algumas coisas que estejam ao seu redor, mesmo que você não queira admitir. Era o meu caso. Embora tendo familiares diretos com depressão, a minha vida parecia boa demais para eu ter um problema desses. Não fazia sentido estar vivendo a melhor fase da minha vida, estar fazendo grandes planos para o ano seguinte, considerar-se, né? Eu me considero uma pessoa muito feliz e ter depressão. Acontece que eu já tinha estudado tanto o assunto e depois de ler o livro da Fê que chegou pra mim, de cabo a rabo eu pensei, tem um negócio esquisito aqui. Eu acho que vou buscar ajuda terapêutica. E eu comecei a fazer terapia. Na terapia, algumas coisas começaram a aparecer, começaram a ser reviradas e a minha terapeuta falou, Fábio, acho que você devia procurar ajuda psicológica. Na mesma época, depois de uma bateria de exames que estavam ótimos, a minha médica também soou o alarme. Você devia procurar um psiquiatra. Eu já não estava bem. Veja, quais eram os sintomas que eu tinha? Muita apatia por tudo. Coisas que eu geralmente gostava muito, como receber pessoas em casa, receber a família, já não tinha o menor sentido. Falar com pessoas era extremamente cansativo. Eu não tinha vontade de levantar pela manhã. Um choro que era incontrolável e não tinha motivo, não tinha um porquê. E pensamentos de morte constante. É como se a sua vida não fizesse sentido, não tivesse importância. Você meio que não consegue ver o propósito das coisas. E tudo que eu pedi a Deus naquela época era que, Senhor, me faça ver o caminho para eu seguir, porque eu não tô conseguindo nem andar nesse caminho. Só me mostra uma direção para ir. E eu fui procurar ajuda profissional. Depois de uma avaliação, sim, você tem depressão. O quadro era transtorno de ansiedade com depressão maior. E eu precisaria tomar medicação. E eu confesso que, embora sabendo tanto, conhecendo o assunto, convivendo com pessoas, eu tive muita resistência a tomar a medicação. O que eu lamento muito, porque se eu tivesse começado a tomar medicação antes, provavelmente esse vídeo, inclusive, já tinha saído antes, porque eu estaria muito melhor. As primeiras semanas de adaptação foram péssimas. Com 6 semanas eu voltei e a dosagem ainda não estava certa, então tive que aumentar a dosagem. E agora, depois de alguns meses, seguindo esse tripé, exercício, terapia, medicação, isso começa a parecer já algo do meu passado. Mas embora eu esteja me sentindo muito bem hoje, eu sei exatamente as coisas que me levaram a esse quadro e são elas que eu tento evitar. Para cada pessoa, a depressão pode se manifestar de um jeito. O que não se pode ignorar é o desequilíbrio químico que acontece na nossa cabeça numa fase assim. A depressão dói, mas dói aqui dentro, de um jeito que você não consegue explicar para as pessoas.
e ainda que elas te amem e queiram ajudar, não tem nada que elas falem de fato que te tira desse lugar. Não à toa a gente fala tanto da prevenção do suicídio relacionado à depressão, porque chega uma hora na vida de quem sofre dessa doença que não faz o menor sentido ficar gastando oxigênio. E sim, tirar a própria vida acaba sendo a coisa mais sensata que lhe parece. A depressão é uma doença e pode ser mortal. O parto, inclusive, é um dos fatores que desencadeiam a depressão na mulher, ou que podem desencadear. Uma depressão que não for tratada logo depois ou durante o puerpério pode vir de maneira assombrosa depois. Um estilo de vida cansativo, estressante, sem pausa, sem descanso, é um ótimo território para a depressão se desenvolver. E a sua fé não te assegura a não sofrer desse problema. Se fosse assim, a gente não teria grandes homens de Deus sofrendo de depressão. Já tem alguns meses que eu estou em tratamento e hoje eu me sinto ótima, mas eu sei que isso exige observação. Cuidar do meu sono, por exemplo, tem sido uma prioridade. Não me sobrecarregar de trabalho e voltar a dizer não, sem culpa, sem crise, também é outra condição. Não é porque os seus familiares têm depressão que você necessariamente vai desenvolver a doença, mas fique atento, você já tem aí meio caminho andado. Se você não vê sentido na sua vida, se você chora demais, se existe um vazio enorme que você sabe que não é exatamente tristeza, mas uma dor sombria, isso já está durando há mais de 4 semanas, procure ajuda profissional. Um psiquiatra, um atendimento psicológico, porque você precisa de ajuda. A depressão, ela prejudica a nossa saúde física, ela deteriora o nosso relacionamento, os nossos relacionamentos, ela bagunça a nossa vida profissional e familiar. A depressão destrói. E você sabia que as mulheres estão mais suscetíveis a ter depressão do que os homens? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo e eu convido você para assistir, para compartilhar, para fazer com que esse assunto chegue a mais pessoas, para a gente tirar um pouco do tabu, do peso em cima dessa doença. Pessoas felizes podem ter depressão. Se você gostou, deixa um joinha, faz um comentário aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo dessa série sobre saúde mental. Beijo e até lá. Tchau!